Olá pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Eu sou o professor Raimundo Poeta e hoje vamos falar sobre verbos transitivos. Mas o que são verbos transitivos? Quer saber? Acompanha depois da vinheta. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Raimundo Poeta e vou trabalhar com vocês hoje a questão dos verbos transitivos na língua portuguesa. Mas por que a gente precisa saber dos verbos transitivos? Bom, além da questão dos complementos verbais e da própria sintaxe, nós precisamos também saber da questão de complemento nominal, de complemento verbal, que vai ter relação direta ou indireta com esse assunto, assim como a regência verbal e nominal. Show de bola? Então, em cima disso, vamos começar as nossas explicações. Para isso, vamos partir para o nosso quadro, onde vamos acompanhar nosso trabalho. Presta atenção, olha para cá. Então, para a gente começar a nossa aula, a gente vai partir do seguinte princípio, que os verbos transitivos são aqueles verbos que precisam de complemento para terem sentido. O que quer dizer para a gente, mais ou menos, que se existem verbos que precisam de complemento, há outros que também não precisam, que nós vamos ver que são os chamados verbos intransitivos, tá bom? Então, a gente tem tanto os verbos transitivos, quanto a gente tem os verbos intransitivos. Para a gente começar o nosso trabalho, vamos pegar nossa canetinha mágica e vamos analisar essas duas orações aqui para a gente entender mais ou menos como funciona esse processo. E a gente começa sempre uma análise sintática por meio do verbo. Lembra disso aí, não esqueça dessa explicação. E, no caso aqui, na frase o estudante respondeu à atividade, eu vou entender que o meu verbo é o verbo responder, porque responder é uma ação. Se é uma ação, é um verbo, já que verbo é palavra que indica ação, estado ou fenômeno. Considerando que respondeu à atividade é a ação praticada, quem foi que respondeu à atividade? O estudante respondeu à atividade. A gente já sabe que a parte que contém o termo que flexiona o verbo chama-se sujeito. Olha que legal. Já a parte que contém o verbo, a gente vai chamar de predicado. Só que observe o seguinte, nesse caso específico, observe que responder sozinha, ela não faz muito sentido. Mas se eu disser quem responde, responde algo, opa, agora eu entendi que esse respondeu algo está completando o sentido do verbo. Então, neste caso aqui, esse daqui vai ser o que nós chamamos de complemento verbal, que na sintaxe, especificamente na transitividade verbal, nós vamos ter um nome específico, que é o nome de objeto. Ok? Então, nós temos aqui um objeto. Agora, lembra que eu falei no início da explicação que existem casos em que o verbo pode ser transitivo e casos em que o verbo pode ser intransitivo, ou seja, pode precisar de complemento, transitivo, pode não precisar de complemento, o intransitivo? Pois bem, olha para essa outra frase aqui. O estudante sofreu. Ora, quando eu falo do verbo sofrer no sentido de sofrimento, não é no sentido de sofrer uma ação, mas de sofrimento que está sofrendo, né? Então, nesse caso aqui, o verbo sofrer, ele indica para mim o seguinte, quem sofre, sofre. Então, esse verbo aqui, ele não vai precisar desse algo. Ó, o algo que está existindo aqui, ó, é desnecessário. Não há necessidade de existir. E eu sei que se o estudante sofreu, né, está sofrendo, né, certamente porque não estudou para a prova, então automaticamente ele vai estar, né, praticando essa ação e nós vamos dizer aqui que este verbo, como não precisa de complemento, é um verbo intransitivo. Ok? Então, com isso, já fica um pouco fácil para você entender os papéis da transitividade verbal. Show de bola? Se tiver dúvida, deixa nos comentários, aproveita e se inscreve no canal e, claro, deixa aquele joinha que ajuda muito, quebra essa pra gente. Continuando nossa explicação, nós temos agora o entendimento de que o verbo transitivo ele precisa de complemento, mas não existe somente um verbo transitivo.
Existem sim 3 tipos de transitividades verbais. Lembra que eu falei que os verbos transitivos, eles necessitam de complementos verbais? Pois é, esses complementos verbais, eles são de 2 tipos, para vocês saberem. Nós temos o objeto direto e nós temos o objeto indireto. Se você ligou Lé com Cré, acho que já conseguiu perceber que verbos transitivos diretos, eles vão precisar de quem? Do bendito do objeto direto. Já os verbos transitivos indiretos, eles vão precisar de quem? Do objeto indireto. Olha que legal. E, por final, nós temos verbos transitivos diretos e indiretos que precisarão tanto do objeto direto, que a gente vai botar de maneira simplificada, quanto precisarão também do objeto indireto. Show de bola? Tá tranquilo? Tá favorável? Dúvidas, perguntas, questionamentos, indagações? Façam-nas nos comentários. Estou aqui pronto para tirá-las. Vamos continuar a nossa odisseia pelo mundo da transitividade verbal. E agora vamos analisar os 3 tipos isoladamente para vocês entenderem como eles se classificam. E nós começamos com quem? Com os verbos transitivos diretos, que são aqueles que precisam de complemento, mas esse complemento ele não pode ter a presença de quê? De uma preposição. Ou seja, não vai haver preposição entre o verbo e o complemento. No máximo aí vai aparecer quem? Um artigo. Como é que isso acontece, professor? Presta atenção. A agência aprovou o pagamento. Note o seguinte, quem aprova, aprova algo. Opa, eu notei que esse verbo é transitivo. Quem é que aprovou o pagamento? A agência. A agência é o meu sujeito. Olha que legal. Enquanto que aprovou o pagamento é o meu predicado, porque é a parte que contém a ação verbal. E aí eu pergunto a vocês, quem aprova, aprova algo. Você observou que entre o algo, né, que seria pagamento, e o aprovou, não aparece nenhum termo, a não ser esse artigo, não aparece uma preposição? Pois é, o artigo, que na língua portuguesa ele exerce um único papel, que é o papel de adjunto adnominal, adjunto adnominal, ele não vai interferir em nada quanto à questão da ligação da transitividade verbal. Ele só serve ali para indicar que o substantivo é comum. Então, nesse caso aqui, quem aprovou, aprovou o pagamento. O pagamento, portanto, foi o que? Aprovado. Então, aqui eu tenho o que? O meu objeto que se ligou diretamente ao verbo. Se ele se liga diretamente ao verbo, o verbo é transitivo direto. Show de bola? Beleza? Estão vendo que não é difícil? É só prestar atenção, treinar e estudar. O segredo de fazer uma boa prova de gramática é você pegar a caneta, colocar no papel e ir se preparando o máximo possível com essas orações, que aí você tem certeza que vai ter um bom resultado. Show de bola? Continuando a nossa odisseia, vamos falar agora dos verbos transitivos indiretos, que são aqueles que, ao contrário dos transitivos diretos, lógico, eles vão precisar da presença da preposição, tá? Então, aqui neste caso, ele vai ter uma preposição ligando o verbo ao seu complemento. Olha para cá. A agência perguntou sobre o pagamento. Quem pergunta, pergunta sobre algo. Ó, nesse caso em específico, apareceu a palavra sobre. E essa palavra aqui, ela está fazendo o quê? Uma conexão, ela é um conectivo. Se ela é um conectivo entre palavras, ela só pode ser uma preposição. E é justamente ela que vai fazer o papel de ligar quem? De ligar o verbo transitivo ao seu algo, o seu complemento. Ó, perguntou sobre algo. Ou sobre alguém, né? Poderia se perguntar sobre alguém também. Então, nesse caso aqui, ó, como esse complemento precisou de uma preposição antes dele, ele é um objeto indireto. Consequentemente, a classificação do verbo vai ser qual? Verbo transitivo indireto. Fique tranquilo que está chegando no final. A gente vai para a última agora. Show?
Então, olha para cá que legal. Verbos transitivos diretos e indiretos. Opa, aqui nesse caso, eu já falei do verbo transitivo direto, já falei do verbo transitivo indireto. Um precisa do objeto direto, outro precisa do objeto indireto. Eu entendo que, se eu tenho essa conjunção aditiva aí, significa que eu tenho tanto a necessidade de ter o objeto direto, quanto a necessidade de ter o objeto indireto. Ou seja, os dois complementos aparecerão ao mesmo tempo na minha frase. Então, olha para cá. A agência enviou o recibo ao pagador. Quem envia? Envia algo a alguém. Ó, enviou algo, que foi o recibo, mas enviou algo a quem? A alguém. Olha que interessante. Aqui eu tenho uma preposição, né? Aqui eu tenho uma preposição. E essa preposição, ela antecipa justamente quem? Alguém, ó, que é o pagador. Então, observe que enviou o recibo ao pagador. São dois complementos ao mesmo tempo. Um antecedido de preposição, que é o objeto indireto, e outro que não precisa de objeto direto. Ah, professor, mas tem esse O. O O é o que, galera? É artigo. Artigo exerce função de quê, meu povo? Adjunto adnominal. Consequentemente, eu vou entender que a minha oração, ela é o que, gente? Ela é uma oração que tem presença de verbo transitivo direto e indireto. Show de bola? Beleza. Galera, é isso aí. Nós terminamos a nossa aula agora, tá certo? E nós voltaremos em outro vídeo com outra oportunidade de vocês discutirem essas ideias e nós trocarmos esses pensamentos. Show de bola? Então é isso, galera. Deixo para vocês aí um forte abraço e a gente se vê. Até lá, tudo de bom. Tchau.